Então teremos a 16ª Jornada Nespro e 5º Simpósio Internacional sobre Sistemas de Produção de Bovinos de Corte. E o Conexão Rural estará dando ampla cobertura para esse evento dia 8 de setembro e dia 9 de setembro. Dia 8 a partir das 17h30 e dia 9 a partir das 8h30 da manhã, e vai todo dia, até às 17 horas. Me parece, Dr. Weber, ao lhe saudar, lhe dar o bom dia, que mais do que nunca precisamos falar dessa pecuária, porque nós temos aí um paradigma quebrado, temos um novo momento, que é esse novo status sanitário aí da nossa pecuária aqui do Sul e de vários outros estados. Muito bom dia, bem-vindo à Conexão, amigo. Bom dia, Alex, bom dia, Júlia, bom dia aos ouvintes todos. Realmente é um prazer estar aqui. E fiquei muito honrado com esse convite da Unesp para participar mais uma vez de um evento, e acho que o assunto é importante, embora me pareça que já é uma questão liquidada, né? Nós já abolimos a vacinação contra a fitosa e agora temos que nos preparar para as consequências. Eu acompanho também, né, a posição de alguns produtores e a sua, ela é muito importante, porque o senhor é um dos personagens do nosso setor rural aqui do estado. O senhor usou de muita cautela lá atrás, eu me lembro do encontro em Porto Alegre que eu acompanhei, e o senhor era, na época, muito cético em relação a isso aí, com toda a justificativa, aliás, já que o senhor está também numa região aí que é fronteiriça. Essa cautela, professor, ela deu, Dr. Weber, ela deu lugar a uma tranquilidade maior, ou o senhor continua ainda com essas mesmas preocupações, amigo? Eu diria que tranquilidade zero. Eu acho que o momento não é de tranquilidade em relação à febre aftosa. Especialmente em Dom Pedrito, onde nós sofremos na carne aquele foco ocorrido em 2001, um ano após a retirada da vacinação naquele momento. E nós aqui temos também um problema grave, que é uma fronteira seca com o Uruguai, que sempre era motivo de preocupação. Eu acho, no entanto, que o momento atual é um pouco melhor para nós do que era no ano lá longínquo de 2000, onde eu casualmente também era o presidente desse sindicato rural aqui. Porque veja o seguinte, naquela época, Uruguai e Argentina também tinham abandonado a vacinação. E nós ficamos absolutamente à mercê dos acontecimentos que, inclusive, ocorreram naqueles países e acabaram por ocasionar surtos aqui no Pedrito. Agora não, Uruguai e Argentina não querem nem ouvir falar na retirada da vacina, o que, aliás, é muito surpreendente, né? Acho extremamente surpreendente que Uruguai e Argentina pretendam continuar vacinando. E, por outro lado, nós estamos com Santa Catarina também ao nosso lado, nos resguardando, na medida que já está mais de 20 anos sem vacinar. É claro que, teoricamente, seria bom tirar a vacinação, mas é meio paradoxal. No momento que o mundo vive uma pandemia, que todo mundo quer vacina, que nós estamos correndo atrás de vacina, nós resolvemos abrir mão da nossa vacina. E eu confesso que a minha posição, enquanto presidente da Associação Brasileira de Angus, enquanto presidente do Sindicato Rural, sempre foi contrária à retirada da vacina, porque entendo que nós já temos preocupações demais para somarmos mais uma. E outra coisa, eu não consigo ver, e até me desculpem a miopia, qual vai ser o benefício que nós vamos trazer para a nossa pecuária do Rio Grande do Sul com a retirada da vacina. Mas já me adianto e digo que eu acho que a única vantagem que até me fez ficar mais favorável, digamos, entre aspas, é o fato do Paraná também ter retirado a vacina. Porque se nós não tivéssemos retirado a nossa, nós ficaríamos isolados aqui no sul do Brasil, o que seria péssimo para nós. Mas já me adianto e digo que eu continuo com a tese de que nós não vamos ter
vantagens, eu falo na pecuária bovina, setor que eu represento, nós não vamos ter vantagens. Talvez até o pessoal da suinocultura tenha, enfim, outros tenham. Na pecuária de corte eu não consigo ver vantagens com a retirada da vacina. Veja o Uruguai. O Uruguai exporta carne para onde quer, para o mundo inteiro com vacinação. E eu digo mais, fui 8 anos presidente da Associação Brasileira de Angus, nunca deixamos de exportar carne Angus por vacinarmos. Nunca houve isso aí. Nós não exportávamos mais por 2 razões. A primeira, porque o mercado interno pagava mais do que o externo. E a segunda, porque nós não tínhamos volume suficiente para negociar a exportação de carne. Mas, evidentemente, já que, como eu disse, repito, o assunto está superado, porque já houve uma decisão da maioria pela retirada da vacina, e de resto, nós não podemos ser ingênuos, porque, na verdade, o governo, o Estado brasileiro, queria que assim fosse. Houve, sim, uma deferência aos produtores que se manifestaram a respeito, mas a decisão já estava tomada, eu tenho um entendimento muito claro nesse sentido. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer e vamos, evidentemente, ter que resolver algumas questões que ainda estão pendentes. Veja, Alex, vejam os senhores todos, nós retiramos a vacina e sequer tínhamos estrutura financeira para eventualmente indenizarmos os proprietários possivelmente atingidos por um surto em caso de rifle sanitário. Agora que estamos estudando a forma de aumentar o fundo existente para esse fim, lá no Fundesa, através de um aumento de participação nos abates ou de um seguro, enfim, assuntos que ainda estão em debate na pecuária do Rio Grande do Sul. Depois eu quero lhe ouvir melhor sobre essa sugestão aí de seguro, Dr. Weber, mas eu quero chamar a Julinha ela vai trazer para nós, Júlia, o escopo dessa programação que nós teremos, como é que vai se dar, um pouquinho desse roteiro para o pessoal acompanhar, porque eu digo para vocês, o pessoal da pecuária, preste muito atenção nessa jornada nisso, vai ser falado muito, assim como esse assunto que traz aí o Dr. Weber, teremos outros especialistas. Eu gostaria até que destacasse os outros convidados que nós teremos, Júlia. Muito bom dia, bem-vinda de novo ao Conexão, amiga. Bom dia. Tá fechado o teu microfone, Júlia. Tá fechado o teu mic, hein? Não ouvimos. Não. Não é lá mesmo? É lá. Vamos continuar então com o Dr. Weber até a Julinha restabelecer lá o microfone dela. Ô Dr. Weber, essa sugestão aí de um seguro para dar uma garantia, mas aliás uma negociação com uma grande empresa seguradora, assunto esse que foi começado na Farsul, está sendo liderado pelo Fundesa. Como é que o senhor vê isso aí, doutor? Daria uma tranquilidade? Eu vejo como uma boa alternativa, porque na verdade nós precisamos ter alguma alternativa para essa questão. Nós temos, além da questão meramente financeira, uma preocupação muito grande também decorrente do nosso banco genético. O Rio Grande do Sul é o detentor do maior banco genético de raças europeias do Brasil. Então, um surto de aftosa aqui, um eventual rifle sanitário, seria uma desgraça para todos nós. Impagável com dinheiro. Mas, de qualquer forma, é fundamental que nós tenhamos um fundo para, no mínimo, ressarcir aos que eventualmente viessem a ser prejudicados com o surto. E agora, Julinha? Bom dia. Agora consegue me ouvir? Agora sim, Júlia. Agora sim. Então, bom dia, né? De novo, agora me ouvindo. Mais um ano estou aqui falando da jornada do Nespro, né? Tô quase sócio do programa já. Julinha, a porteira tá sempre aberta, Julinha, tu é parceira. Então vamos lá falar um pouquinho da programação desse ano, tem bastante coisa, né? Nós vamos estar de novo, mais um ano com um evento totalmente digital. Nos 2 dias a gente vai estar transmitindo lá diretamente da Expo Inter, nos dias 8 e 9 de setembro. Então a gente começa no dia 8, na quarta-feira,
Começamos às 5h30 da tarde, né? Temos a abertura oficial do evento e o primeiro painel já começa às 5h40 da tarde. O primeiro painel ele vai falar sobre as oportunidades e desafios no cenário nacional e internacional frente ao novo estado sanitário, que é o que a gente estava falando agora, né? Com o Leonardo Lamáquia, o Gadião Silveira Pereira, o Bernardo Todeschini e o Dr. José Weber, que aqui está com a gente. Depois já a gente vai abrir um espaço para perguntas e debates, né, sobre o assunto, que eu acho que vai dar o que falar. E às 19 horas nós continuamos então com um painel que vai ser falado sobre as experiências e estratégias de zonas livres de aftose sem vacinação. E quem vai falar com a gente sobre isso vai ser o veterinário Otamir César Martins, o Diego Torres Severo, o veterinário Fernando Groff e o Fernando Matos também vai falar sobre isso. E a gente vai ter mais um espaço aberto para debates e perguntas sobre isso. E a gente vai ter o fechamento do primeiro dia, então, às 20h30. E aí a gente já pula, então, para o dia 9 de setembro, que abrimos um parênteses, vai ser no dia do médico veterinário. E a gente tem abertura, então, do segundo dia às 8h30 da manhã. E a gente vai ter a palestra com a Ana Karina Vasconcelos, que acho que vai ser muito interessante, que ela vai falar sobre o protagonismo do agronegócio no futuro Brasil, comercialização de carne cultivada como uma alternativa sustentável. Eu acho que vai ser super interessante, porque ela vai trazer uma nova abordagem, porque ela é uma pesquisadora brasileira que está lá em Singapura, e ela está fazendo um desenvolvimento de um trabalho com carne cultivada a partir de células-tronco, com crustáceos sem precisar sacrificar o animal. E acho que vai ser interessante trazer para um evento como a Expo Inter os avanços tecnológicos da cadeia produtiva da carne e como é que isso vai impactar na comercialização e padrões no consumo dos próximos anos, né? E a gente acha que essa tecnologia ela não precisa necessariamente vir para competir com a carne tradicional, mas sim a gente ter uma nova alternativa, né? Principalmente nos dias de hoje, que tem se falado bastante sobre isso. Também, na manhã do dia seguinte, nós temos uma palestra com o Osler Desuzart, que vai falar sobre a eficiência e agregação de valor na produção da carne bovina. Nós também vamos ter uma palestra com o Dr. Alexandre Varela sobre o programa Embrapa Labex, que vai falar sobre a detecção de sinais e tendências para a inovação da pecuária de corte. Aí nós vamos ter, então, mais um intervalo para debates e perguntas. E aí, na volta, nós temos uma palestra com o Dr. Fábio Montossi, que vai falar sobre uma abordagem sistêmica para os sistemas de produção no futuro, a produtividade e sustentabilidade, um alinhamento necessário à produção a pasto. Depois nós temos mais uma palestra com o Dr. Roberto Sainz, que vai falar sobre sistemas de produção para o futuro da pecuária de corte. Depois teremos a mestre Yara Bento Sunhê, que vai falar sobre oportunidades organizacionais na pecuária de corte, uma visão de quem está fora do Brasil. E também teremos uma palestra com o Décio Coutinho, falando sobre a sustentabilidade na cadeia produtiva da carne. Então, nós vamos ter mais um espaço interativo para perguntas e para debate sobre os assuntos abordados. E aí, então, nós voltamos do próximo intervalo às 13h30, no próximo painel que fala sobre o que é de novo em nutrição para a produção de carne bovina. Então, nós vamos ter uma palestra com o Pedro Veiga Paulino, que vai falar sobre os caminhos nutricionais para as novas oportunidades na bovinocultura e carne do bem. E também com o nosso querido professor Paulo Carvalho, lá da URGS, que vai falar sobre estratégias nutricionais para bovinos a pasto. Aí, após, então, nós temos mais um intervalo para debates e perguntas. Nós vamos ter também a apresentação dos prêmios referentes aos resumos científicos, que a gente está com espaço aberto para o pessoal da graduação e da pós-graduação, que está fazendo pesquisa na área de bovinos de corte, para enviarem seus resumos científicos, para serem submetidos na jornada NESP, vão sair nos anais desse ano. Então, nós vamos ter também premiação para os melhores resumos, que são eles em 4 setores, né, da produção, digamos assim.
vai ter sobre agronegócios, sistemas de produção, reprodução e nutrição. Então, a gente vai ter um espaço, né, na jornada para fazer uma premiação dos melhores trabalhos que forem submetidos. E também, depois desse espaço, nós teremos às 15 horas do segundo dia o próximo painel, que vai falar sobre soluções em manejo reprodutivo para os rebanhos de corte, que nós teremos uma palestra, então, com o Dr. Reinaldo Cook, que vai falar sobre comportamento e reprodução de bovinos. Perfeito. E com o Gabriel Bó, que vai falar sobre avanços no manejo reprodutivo para a pecuária de corte. Aí mais um espaço para debates e perguntas. E aí nós teremos, então, mais o espaço de apresentação do Prêmio Unesp Pesquisa. E a gente vai ter um encerramento, então, do segundo dia da jornada do Nespro. Já deixando saudade para outra jornada. Exatamente, já deixando convite para o próximo, né? Eu gosto muito de pessoas, concorde ou não com elas, mas elas têm uma convicção, têm opiniões, e elas são convictas naquilo. E o Dr. Weber é uma dessas pessoas, e é por isso que ele tem esse status de personagem do agronegócio aqui no estado. E será uma dos palestrantes aí do nosso Nespro. Eu queria lhe provocar, Dr. Weber, para falar um pouquinho, e depois o senhor pode expandir mais isso aí lá na jornada, que é em relação a esses cenários, né, que se desenham a partir do ano passado, com um boom aí da pecuária, muito potencializado esse ano aí, eu me refiro logicamente à valorização e a preços, né? Como é que o senhor está vendo esse momento, o que isso tem exigido e qual é a adaptação do produtor em relação ao atendimento desse mercado, dessa demanda, doutor? Bem, felizmente nos últimos anos nós tivemos uma valorização grande, como dissesse, da pecuária. Isso nos trouxe um alento muito grande, embora tenhamos agora, nesse exato momento, uma certa retração. Por isso que eu sempre digo que o limite de preço passa pelo bolso do consumidor. O limite de preço é o máximo que o consumidor vai poder pagar pelo produto. E fora disso, é tudo ilusão e romantismo, porque o que vale realmente é a possibilidade que o nosso público, que a nossa comunidade tem de comprar o produto. Aqui no Brasil, nós, especialmente o Rio Grande do Sul, os estados do Sul, nós temos o hábito de comermos carne praticamente todos os dias. O que não ocorre, carne bovina que eu digo, o que não ocorre em outros países. Tem países da Europa onde carne bovina se come de vez em quando porque o preço é caríssimo. Aqui nós nos acostumamos com o preço da carne bastante acessível e nos últimos meses, digamos assim, subiu muito. Nós entramos num processo inflacionário e entramos também no outro aspecto importante. A tecnologia está bastante cara. O adubo subiu de forma violenta. Hoje a implantação de uma pastagem representa um custo muito alto. E evidentemente que tudo isso se retrata no custo do próprio produto final, que é a carne, para chegar à mesa do consumidor. Nós precisamos, como sempre, ter um bom gerenciamento, né? Eu acho fundamental no processo, em qualquer processo de administração, dois aspectos: produzir qualidade e ter gestão do negócio. Porque nós precisamos entender que muitas particularidades do negócio fogem ao nosso controle. Nós não temos condições de dominar o clima. Nós trabalhamos numa fábrica a céu aberto. Então nós não podemos controlar o clima. Nós podemos controlar o quê? A qualidade do nosso produto, exige uma nutrição, uma qualificação para uma criação boa e por outro lado, o gerenciamento da nossa atividade econômica. Eu via na entrevista anterior com o professor Homero, ele comentando que está havendo uma maior abertura na nossa fronteira agrícola. Aqui no Dom Pedrito, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás se plantava 20 mil hectares de soja, hoje se planta de 120 a 140 mil.
Hoje nós estamos incrementando bastante aqui o trigo, que está retornando aos nossos campos. Estamos aumentando também o plantio do milho. Ou seja, o produtor está procurando colocar a sua energia e os seus recursos em diversos produtos para que nós possamos atingir uma média. Então nós temos hoje pecuária, arroz, soja, milho, trigo e precisamos, em todos esses setores, trabalharmos com qualidade de gestão. Eu acho que essa é a forma. Evidentemente, eu tenho alguma dificuldade de falar em certos aspectos, porque eu não sou técnico no assunto, minha formação é jurídica. Aliás, eu nem sou mais advogado, Alex. Eu larguei a advocacia há muitos anos quando vim para Dom Pedrito e hoje me dedico apenas à produção rural, com muito orgulho, aliás. E queria dizer para a doutora Júlia que, vendo ela referir os palestrantes que estarão presentes nesse evento Nespro, eu fico ainda mais orgulhoso por ver que lá estarão presentes pessoas realmente extremamente significativas para o nosso setor. O professor Júlio está na nossa audiência e lembra aqui que nós poderemos ter, forte as chances de termos aí o ministro da Ganaderia, Agricultura e Pesca do Uruguai, o Ministério da Agricultura e Pecuária lá do Uruguai, que atualmente está sendo respondido pelo Tabaré Aguirre. Ele poderá estar e eu acho que tem muita coisa para se falar, né? E o próprio tema esse que o Dr. Weber traz à baila aí, porque afinal manter aqui no Cone Sul o status com vacinação e nós aqui não, se bem que foi uma decisão nossa, né? Eles não, nem os argentinos nem o Uruguai vieram aqui e botaram a faca no nosso pescoço para terminar com a vacina, não foi nada disso aí, mas é bom, até e tem essa questão do porto aqui também, que liga o Porto de Montevidéu com o Porto de Rio Grande, mas já nos encaminhando aí para a conclusão, Julinho, eu quero saber o seguinte de Tito, que é a pessoa, a agente dos preços aí do Nespro. Como é que tu tem visto nesses últimos tempos aí? Deu uma oscilada, agora deu uma baixadinha, mas deu um boom aí tremendo no início do ano, né? Até no mês passado a gente estava, eu faço a análise dos preços semanais, né? Cada semana aumentava um pouquinho, cada semana até o mês passado, até que chegou num ápice. E agora esse mês, eu acredito que seja pelo final da entre-safra, né? Que já começou a dar uma baixada e tal, tá se regulando agora, voltando ao normal os preços. Mas deu um ápice, assim. Quero agradecer muito vocês e já marcar um encontro, então, para Expo Inter. Estaremos juntos lá e estaremos nos vendo, seja pessoalmente ou seja de forma virtual, mas o importante é que vai sair mais uma Expo Inter e vai sair mais uma jornada. Muito obrigado, Júlia Lima, muito obrigado, doutor José Roberto Pires Weber, e apareça mais outras vezes no programa, né? A sua palavra, a sua opinião é importante aqui também pra gente colocar na mesa, doutor. Virei sempre que convidado. Então tá. Grande abraço. Abraço, obrigado a todos, bom dia. Obrigada pelo espaço, pessoal, e não se esqueçam de se inscrever na Jornada do Nespro, é bem fácil, é só entrar no nosso site, que é www.urgs.br/Nespro, que lá tem todos os links, tudo certinho, é bem fácil, então a gente espera vocês lá. Sementes Rancho King, a base forte da sua lavoura.